realizará treino amanhã no Rio de Janeiro, antes do jogo contra o Flamengo. Ferroviários vence, segue invicto e cada vez 18h07. Grande abraço para você ligado no timaço da Vale FM. Começa a partir de agora o programa Vale Esportes, oferecimento dos produtos Ambev. Também conosco Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo nossa transmissão nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também Timaço da Vale. Então, um grande abraço para você que nos acompanha e vê as imagens dos estúdios da Vale FM através dos nossos canais no YouTube. E lembrando também o nosso Instagram, siga @Timaço da Vale. Vale Esportes é futebol de primeira. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Domingo no Cariri da Sorte tem 2 Honda Bros e muito dinheiro. É isso mesmo, só no quarto sorteio tem 2 Honda Bros 160 0 km, mais 5 mil reais. São 2 Bros pra você colocar na garagem e 5 mil pra pôr no bolso. E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais é demais. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785.
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Grande abraço para você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes aqui pela Vale FM 99,9, também pelo aplicativo radios.net. Você ouve a Vale FM com qualidade digital e, é claro, também nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale. Aqui conosco, grande JF. Boa noite, João Filho. Fala, Marco, um abraço pra você, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço. Aqui estamos, né? Penúltimo programa da semana. Informações do nosso futebol em casa, Guarani. Começou ontem a Taça Fares Lopes, mas começou da pior maneira possível para o futebol aqui da cidade de Juazeiro. Derrota do time do Icasa, o Verdão do Cariri foi derrotado. Já o Aloysio Vilar vai trazer todos os detalhes, né? E o que aconteceu dia após o jogo, como a gente falou nas manchetes, jogadores ganharam folga até para tentar equilibrar um pouco mais a questão física. E lembrando que o Icasa já tem 3 pontos ganhos, e essa palavra ganhos nunca foi tão importante, né? Porque o Icasa ganhou mesmo 3 pontos do Guarani de Sobral. Sem jogar, que mas ganhou. Não virá. Exatamente, por isso que ganhou, né? Não conquistou os 3 pontos. Ganhou de verdade esse presente do Guarani de Sobral, não vi aqui. Verdão que agora se prepara para o jogo da próxima quarta-feira da semana que vem contra o Atlético, e é lá de novo, lá na região metropolitana de Fortaleza. A questão de WO, isso é tão antigo, porque a gente nunca imagina que nos dias de hoje, do futebol de hoje, você vai ver um clube ganhar 3 pontos porque o outro não tem condições financeiras de sair da sua cidade para vir fazer o jogo aqui. O Icasa não tem nada a ver com isso, mas pelo amor de Deus, o bom mesmo é se enfrentarem para ver quem foi melhor dentro de campo. É lamentável que Claro. nos dias de hoje a gente ainda possa se deparar com situações como essa. Sob o ponto de vista de pontuação no campeonato, claro que os 3 pontos são importantes Com do Icasa, certeza. até porque senão seria um jogo em cima do outro em menos de uma semana. Mas o Icasa jogou ontem, vai jogar após 8 dias na próxima semana contra o Atlético. Agora, claro, sob o ponto de vista técnico da competição, isso é muito ruim. WO antes do campeonato começar, aí vai ter um jogo, aí passa 35 minutos esperando a polícia chegar, né? Enquanto isso, um atraso de mais de meia hora por falta de policiamento. Isso prova a desestrutura
dos clubes do futebol cearense, com exceção de Ceará, Fortaleza, o Ferroviário ali um pouco equilibrado, o Floresta também tem lá a sua organização, mas os demais estão passando por uma situação muito difícil. Estamos falando de Guarani de Sobral, uma equipe que tem na sua galeria um título de campeão brasileiro. Foi campeão nacional, um clube do interior do estado, e hoje enfrenta essa situação delicada, podemos colocar desta maneira, depois que a família Torquato deixou o Guarani de Sobral, né? Pois já que você falou de um clube que já foi campeão brasileiro da Série D, vamos falar de outro que já foi vice-campeão brasileiro da Série C. Estou me referindo no Verdão do Cariri e quem está chegando é o Aloísio Vilar. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério, boa noite, João Filho, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Coisas do futebol cearense, né, Marco? WO, falta de policiamento, falta de ambulância, enfim, são pautas corriqueiras aqui do nosso futebol. Aqui e acolá a gente se depara com uma dessas situações. E ontem foi a vez da polícia não comparecer a tempo ao estádio Raimundo de Oliveira, o que acabou ocasionando esse atraso de mais de 30 minutos até o início da partida. E na partida, infelizmente, o Icasa foi derrotado por 3-0, começando mal aí a competição. Pelo menos dentro de campo, né? Porque fora dele, o Icasa já havia ganhado 3 pontos, como vocês destacaram aí. O Guarani de Sobral desistiu de enfrentar o Verdão no próximo domingo, portanto foi decretado o WO e o Icasa já começou ali a competição como líder, né? 3 pontos ganhos sem jogar. Mas, infelizmente, jogando, a coisa foi bem diferente, né? O técnico Flávio Araújo começou ontem a partida com Careca no gol, a zaga com Ricardo Cratens, que substituiu o Arlan, que acabou se lesionando de última hora, Jairo e Marlon. Pelo lado direito, André Vitor, os volantes Iago e Lucas Lourenço, e o Felipe Pernambuco pelo lado esquerdo, que confesso que para mim foi uma surpresa, já que o Laerte é quem vinha sendo titular nos treinos, né, da equipe do Icasa e também foi titular naquele amistoso contra o Guarani. E no ataque, Davi pelo lado direito, Vitinho pelo lado esquerdo e Juan Patrick centralizado. Mas a gente não viu ação desse ataque, nem no primeiro e nem no segundo tempo, essa que é a verdade, viu, Marco e JF? E aí, logo aos 13 minutos do primeiro tempo, o Caucaia abriu o placar com um gol de Túlio, zagueiro. Após cobrança de escanteio do Júnior Goiaba pelo lado esquerdo, Túlio acabou marcando o primeiro gol da equipe do Caucaia. E aí, isso obrigou o Flávio Araújo já a mexer nas suas peças. Tirou o Ricardo Cratens e colocou o atacante Rogério Senna, e acabou adotando ali, pelo que a gente observava, um 4-3-3, né? Foi ali com 2 zagueiros, recuando os alas, e o Rogério acabou indo lá para o setor esquerdo de ataque da equipe icasiana, e o Vitinho recuando um pouco, já que o Icasa estava sem meio campo, não tinha ligação, não tinha criação, a gente percebia a dificuldade que era da bola chegar ao ataque, e aí o Flávio teve essa aí atitude, né, de colocar o Vitinho, mas que não deu muito resultado. Veio o segundo tempo e novamente o Caucaia pressionando, chegando com muita facilidade à área de ataque. Aí aos 17 minutos do segundo tempo, o Júnior Goiaba, que é ex-Icasa, foi campeão com o Verdão em 2021 da Fares Lopes, passou por um, passou por 2 e chutou lá no ângulo esquerdo do goleiro Careca, um golaço para deixar a situação do Icasa mais complicada naquele momento. E aí, 20 minutos depois, aos 37 minutos do segundo tempo, o homem que tem nome de cantor famoso, Vitor Fernandes, marcou o último do Caucaia após um cruzamento do Vanderlan pelo lado direito. O Vitor Fernandes de cabeça acabou colocando a bola no fundo das redes. O Careca até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o que seria o 3-0, o que seria essa grande vitória do Caucaia. E digo mais, JF Marco, vitória merecida, porque o Icasa praticamente não chegou ao ataque. O Icasa não teve uma chance real de gol. Aquela que você diz, olha, quase foi gol aqui, o goleiro fez uma grande defesa, alguém conseguiu bloquear esse chute. Não teve nada disso. O que eu me recordo aqui, Marco e JF, são de 2 chutes. Um do volante Lucas Lourenço, que cobrou uma falta e o Célio acabou colocando a bola para escanteio, a bola foi no meio do gol, e depois o Davi, que arriscou um chute que foi para fora, passou à esquerda do goleiro Célio da equipe do Caucaia. Enfim, foi isso que o Icasa fez no jogo todo. O Icasa não teve muito mais do que isso de produção. E
E aí o Flávio ainda tentou fazer algumas substituições, mudou o ataque, tirando o Davi, colocando o Jefinho, tirou o Juan e colocou o Marcelo Júnior, filho do Marcelinho Paraíba, e ainda efetuou uma mudança ali no lado esquerdo. Tirou o Felipe Pernambuco e colocou o Laerte, mas não teve jeito, não era o dia do Icasa, 3-0 para o Caucaia, e a gente observa, Mark e JF, que o Icasa tem muito o que trabalhar, tem muito o que corrigir se quiser brigar por essa vaga na Copa do Brasil. Precisa melhorar bastante, né? O que a gente falou ontem na transmissão com o Demontier. Se a primeira impressão é a que fica, a impressão deixada para o torcedor do Icasa não foi boa. O Icasa não apresentou um bom futebol, foi dominado com uma certa facilidade. Em determinados momentos no segundo tempo, o time do Caucaia até ali meio que em ritmo de treino e amplamente, com facilidade, ganhou do Icasa por 3-0. O Verdão não apresentou um bom futebol. E nunca é demais lembrar que esse Caucaia é o time que escapou do rebaixamento no Campeonato Cearense e que só ganhou uma única vez no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. E se percebe também a falta de ritmo de jogo de alguns atletas do Icasa e a falta de entrosamento. É bem verdade que o Caucaia não faz uma grande temporada, como você destacou, mas querendo ou não, leva, e a gente já falou isso aqui, programas passados, não é porque aconteceu o jogo de ontem. Todos os clubes do grupo do Icasa levam uma certa vantagem, com exceção do Guarani de Sobral e do próprio Icasa, porque são equipes que estão em andamento em competições nacionais. Então, ou sendo bom ou sendo ruim, mas pelo menos tem um certo entrosamento, o time já vem treinando, o condicionamento físico dos atletas já está em ritmo de competição, diferentemente do Icasa que está começando um trabalho. Agora, o problema, Aloysio, é que é um campeonato muito curto, ou seja, não dá para esperar o Icasa entrosar, não dá para esperar, se os resultados não vierem, trazer novas contratações, porque um campeonato nessa fase classificatória, se o Icasa não avançar de fase, de menos de um mês, não é isso? Exato, Marco. O Icasa só tem mais 2 jogos nessa primeira fase. Olha aí que loucura, né? O time fez um jogo ontem e só tem mais 2. Pega o Atlético Cearense na próxima quarta-feira e aí um resultado positivo é muito importante para o Icasa, já que depois pega o Ferroviário. E aí depois de 3 semanas mais ou menos, a expectativa é que esse jogo aconteça dia 26. E aí vale ressaltar que o Ferroviário é o único time que não perdeu no Campeonato Brasileiro, está invicto no Brasileirão, o Ferroviário, e não tem vaga na Copa do Brasil. Esse é um detalhe importante, porque o Ferroviário deve utilizar a sua equipe titular, ou pelo menos uma base dessa equipe titular, já que tem muito interesse na vaga da Copa do Brasil. Então o Icasa tem que focar aí todas as suas atenções nesse jogo contra o Atlético Cearense, que aí já acontece às 3 da tarde, lá no Estádio Domingão, em Horizonte, na próxima quarta-feira. Pelo menos o Flávio e todo o elenco ganhou aí um dia a mais de folga, né? Ou 2 dias, já que domingo não tem mais jogo contra o Guarani de Sobral. Então temos aí uma folguinha para que o Icasa tenha essa possibilidade de trabalhar melhor. Hoje foi um dia desses, né? A equipe icasiana não trabalhou. Mas olha, JF Marco, eu queria destacar um outro ponto aqui com relação a essa partida, porque todo mundo observou aquele atraso do policiamento, mais de 30 minutos. Só que o Icasa também demorou para chegar no estádio, demorou para entrar em campo, isso porque o ônibus acabou não traçando a rota correta, acabou encontrando diversas dificuldades, isso porque o plano de ação, que é um documento enviado aos clubes antes das partidas, não foi enviado para o Icasa. E a gente conversou com o supervisor do Verdão do Cariri, o professor Thalisson Lima, e ele vai detalhar o que é que aconteceu ontem lá em Caucaia, momentos antes da partida. Boa noite. Assim, cada partida, né, existe um documento chamado plano de ação. É nele que descreve os portões de entrada do time mandante, time adversário, da arbitragem, da torcida, né, o quantitativo de policiais e tudo, né, o que descreve tudo o roteiro da partida, né. Esse documento não chegou para nós, então nós não tínhamos conhecimento qual era o portão que era do visitante, e aí nós chegamos mais ou menos ali na frente do estádio por volta de 6h45, então dentro do horário programado, né, e aí em alguns treinos, né, é um portão, jogos é outro portão, e aí vai alternando muito, né.
E aí, quando chegamos ali mais ou menos no muro, que para quem estava assistindo a partida com imagens, é o lado que ficava o telão, né? Então nós dobramos à esquerda e aí nós saímos em frente ao estádio, que é onde ficava a entrada da torcida mandante, né? E aí nós descemos só para perguntar ao pessoal da partida lá, o pessoal que está na bilheteria, qual era a partida, qual era o portão, né, que nós iríamos acessar, e eles informaram que era do outro lado, tinha que acessar por trás do estádio. E aí informaram que as ruas laterais, elas eram contramão e também não davam acesso com ônibus, só com carro pequeno, né? E aí eles informaram que nós tínhamos que pegar um semáforo lá na frente, então quando nós fomos seguindo, deu mais ou menos uns 9 a 10 quarteirões, fizemos o retorno, quando saímos numa lateral que também não dava acesso ao vestiário pelo carro, né? Só com carro pequeno, e aí foi passando o tempo, né? Toda vez que nós entrávamos numa rua, não era permitido, tinha muito carro na esquina, o ônibus não entrava, era um contramão. E aí o tempo passando, acabou que às 7h40 nós decidimos, estava alguns quarteirões do estádio, nós decidimos para não atrasar a partida, porque todos sabem que cada minuto, né, de atraso numa partida é uma multa de R$500. Então, por precaução, para não perder aquecimento, não levar multa, nós decidimos que os atletas desceriam do ônibus ali, iam caminhando ao estádio, né? Porque estávamos a 1,5 quarteirão, 2 quarteirões do estádio, estava muito próximo, mas o ônibus não entrava. Então a gente decidiu que eles desceram, né? Foi um consenso de todos, foram caminhando até o estádio, entraram lá, e aí a gente conseguiu depois com o ônibus fazer um retorno de novo pela CE, e aí mais ou menos uns 15 minutos depois a gente chegou com o ônibus no estádio. E quando chegamos lá, né, o clube fez o aquecimento dentro do horário permitido, entrou em campo sem atraso, é tanto que o quarto árbitro constatou isso, né, que nós não estávamos atrasados para o jogo. Entramos em campo em tempo hábil, só que aí, como é de conhecimento de todos, né, lá em Caucaia acontece muito isso em quase todos os jogos. Apesar de ter uma delegacia em frente ao estádio, mas ocorre atraso de policiamento. Então, entramos em campo a tempo e aí o árbitro abriu o protocolo de 30 minutos por falta de policiamento. Passou-se os 30 minutos, ele abriu a contagem de mais novos 30 minutos e aí em cerca mais ou menos 10 ou 15 minutos da segunda contagem, chegou o policiamento e aí iniciou a partida. Muito bem, ouvimos o supervisor do Icasa, o professor Thalisson Lima, falando dessa situação chata que acabou ocorrendo antes do jogo. E você, Marco, até chamava a atenção ali às 8 horas, pontualmente, que o Icasa não havia entrado em campo. Aí demorou 2, 3 minutinhos até que os jogadores subissem para o gramado. E foi realmente isso que aconteceu. 7h40, eles estavam chegando ali a pé. Caminharam aí 2 quarteirões. Claro que isso não é motivo para o desempenho baixo da equipe, enfim. Mas foi uma situação realmente que ninguém esperava, que acabou acontecendo além daquele atraso que todo mundo observou de mais de 30 minutos, JF e Marco. Eu fiquei cansado só de ouvir a explicação do supervisor do Icasa, viu? Entrava Imagina aí em rua, quem tava dentro do ônibus, aí a impaciência, o ônibus né? não passava, ia pra outra rua, o ônibus também não passava. Meu Deus do céu. Aí dava ré, aí disse que dá ré, dá um azar danado pro time, né? É, aí ia Será pro se canto foi com isso? isso. Aí terminou que a rapaziada teve que descer e caminhar por alguns Eita, metros. sufoco, quarteirões. né, rapaz? Ai, ai. Aí repito, né? Coisas do futebol cearense. Luiz, você volta daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto com muito mais, Marco. Grande abraço. Muito bem. Bom, são 18h30, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na cidade, para toda a região do Cariri. Bom, daqui a pouquinho o Carlos Miranda, Sim. né, do CT Miranda, vai participar conosco aqui, juntamente com o Anderson JF, para Sim. explicar melhor aquela situação dos jogadores do Guarani que ficaram 2 dias no escuro lá no CT Miranda, explicar direitinho como é que o fornecimento da energia foi suspenso. Inclusive, ele já nos informou hoje cedo que O problema já foi resolvido. Aliás, já tinha sido pago, né? Tava aguardando a Enel e aqui não é culpa da Enel. Toda vez que você permite que corte a energia, por mais que você pague, isso é na minha casa, na sua, é no CT Miranda, é onde for, você tem que ter um tempo para esperar a religação, né? A baixa de pagamento e, consequentemente, a religação, né? Mas ele vai explicar daqui a pouquinho, Vai, tá bom? daqui a pouco o Miranda vai falar.
Tá Daqui certo. a pouco também a participação de Jackson Pilha com a gente, né? Exatamente, falando sobre o evento da próxima sexta-feira, dia 7 de julho. Do Instituto Juazeiro Bom de Bola. Exatamente. Lembrando nossos canais no YouTube, oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Pra pedir aquela pizza deliciosa, Como é que faz? 988429514. Foi assim que nós fizemos ontem e a pizza tava muito boa, Uma JF. delícia. Bom, deixe-me falar também para você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade e com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Então não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Você pode seguir o Instagram da Dourados, @DouradosJoias com 2 S no final. A Churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família, além do atendimento, aquele sabor irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Churrascaria Mão de Vaca tem delivery. 988657741. Eu falei da Churrascaria Mão de Vaca. Bom, já está no ar o novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Mais informações, acesse o site do ESC, www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Conosco também a Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, películas de alta performance com até 10 anos de garantia. É isto mesmo, qualidade é na Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, com o WhatsApp 988054899. A gente fala também de Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você. Quentinhas aí de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas, assim como também você vai encontrar artigos para festas, como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Você encontra também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região. Nilo Embalagens fica na Rua São Paulo, número 1505, WhatsApp 99607-2384. Grage Veículos Multimarcas, compra, vende, troca, financia seu carro com as melhores condições. Olha, você lá vai encontrar o carro dos seus sonhos. Carros com procedência e na hora da troca, a melhor avaliação do seu veículo. Vai lá amanhã mesmo na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, em frente ao Teatro Marquise Branca. Vou dar os parabéns aqui pra Edilânia, que é irmã do nosso amigo Tico da Buchada. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Edilânia. Felicidades, tudo de bom na sua vida. Hoje é o dia de muita festa lá pra família da Edilânia. Um abraço, Edilânia. Obrigado pela audiência. Parabéns pelo seu aniversário. Marco Valério, eu falo do Cariri da Sorte, que nesta semana, você que tá ouvindo a gente, vai correr um grande risco de ganhar 2 motos Honda Bros mais R$5.000. É verdade, viu? 2 motos Honda Bros mais R$5.000 em dinheiro pra você. Tudo isso no 4º sorteio. E tem mais. Do 1º ao 3º prêmio tem R$3.000. É verdade. E no Giro da Sorte são 20 rodadas de R$500 cada. Compre já o seu Cariri da Sorte por apenas R$5. É daqui, é do Cariri. E lembrando que no próximo dia 7 de julho, uma sexta-feira, o Instituto Juazeiro Bom de Bola promove um evento para entrega de kits esportivos contendo camisa, short, meião, chuteira e mochila. No local também terá recepção para a criançada, recreação, lanche, muita diversão para todos que são atendidos aí no projeto Juazeiro Bom de Bola. O evento vai acontecer, repito, dia 7, lá no Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião, a partir das 18h30. Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha, para conhecer um pouco mais o trabalho e até incentivar.
Confira aí as redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Bom, a gente está por aqui também no oferecimento dos produtos Ambev. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos People Claps com vários sabores. Tem os steaks de cebola e bacon que são deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres da nossa região. Produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. No lanche, no café ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. Tem a linha integral, multigrãos, aveia, 100% integral. E também é produto Panebon Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Um abraço pro meu amigo Damião, que trabalha na Panebon Pão Nosso e não tá nada satisfeito aí depois do jogo de estreia ontem do Icasa. Bom, a gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que está construindo, reformando, Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira, tem tudo, hein? Entrega na obra, madeiras direto do Pará, tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras, telhas, material elétrico, hidráulico. Então, mais informações, entre em contato via WhatsApp 99840-1976. Na rodovia Juazeiro Barbalha tem um fixo também, 3512-5007. Conosco no Timaço da Vale FM, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Estude na Unileão, sempre com você. Bom, deixe-me falar também, Marco Valério da Fox, para você. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fica preocupado não, leva na Fox, tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones, Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro. Tem Fox aberta para você agora, lá no Cariri Shopping. Aqui, Timaço da Vale FM, também para Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690. Telefone 3571-3758. Bom, a gente fala também do Hotel Amuarama, a casa do caririense na capital cearense. Vai a Fortaleza, hospede-se no melhor hotel da nossa capital. Então faça sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Hotel Amuarama. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Deu aquela vontade de comer aquele Baleia Burger? Só entrar em contato ligando para 988-380548. Baleia Burger, lá na Praça do Pio 12. Bom, a gente fala também aqui no Timaço da Vale FM das farmácias Fernandes. São 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Vamos em frente aqui pelo Timaço da Vale FM. A hora, em nome de Novo Rio Veículos. 18 horas 39 minutos. Isso, 6h39. Vamos falar então do Guarani? Anderson Luiz está chegando para atualizar o torcedor do Leão do Mercado, que segue a sua preparação. Vem aí a Taça Fares Lopes para o Guarani. A estreia semana que vem, na quarta-feira, lá no Moreirão contra o Iguatu. Estou certo disso, Anderson Luiz? Boa noite. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Exatamente, JF. O time do Guarani segue trabalhando hoje à tarde. Inclusive, só trabalhou nesse período da tarde, lá no próximo ali ao CT Miranda. No complexo ainda do CT Miranda, ali no areal, na parte de areia, no futevôlei. O Guarani acabou fazendo um trabalho específico de areia com o técnico Jefferson Robinho, visando o início da competição, que para o Guarani é na próxima semana, na próxima quarta-feira. Mas nós estamos aqui recebendo o Miranda, o Carlos Miranda, que é responsável pelo CT Miranda. E ontem a gente até noticiou sobre aquela situação da luz cortada, que os jogadores estavam no escuro devido à questão da luz. E ele veio prestar mais esclarecimentos sobre essa situação, do que de fato aconteceu ontem, para os jogadores ficarem nessa situação, algo que chateou bastante a comissão técnica e os jogadores. E o Carlos Miranda vai conversar conosco, explicando o que de fato aconteceu naquela situação, nesses 2 dias que os jogadores ficaram no escuro. Boa noite para você, Miranda. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes do Vale Esporte. Na verdade, chateou mais a gente, né? Todo mundo ficou chateado, ficar sem energia 2 dias. É horrível para todo mundo, né? E essa energia já era para ter sido cortada desde a época do Cariri. Ficou 7 meses lá e não pagou, vindo resolver só agora, né? Então,
Em janeiro, o Soares me procurou, me mostrou um projeto com a categoria de base, um projeto que ele tem com o governo, acho que está o mesmo projeto que o Pilha tem, né? Talvez semelhante. E achei interessante, né? Depois o Icasa me procurou também para um projeto, já tinha palavrado com o Soares, né? E foi antes do Campeonato Cearense. Aí o Soares chegou, eu disse, Soares, tem... dizendo já em janeiro, dias 3 mais ou menos, que tinha sido despejado da pousada e tudo, e precisava de um lugar para ficar. Eu disse, tem 2 problemas. Tem um débito de energia aqui, deixado pelo Cariri, e meu filho está na casa, porque a gente voltou, embora a casa foi modificada para alojamento, não dá mais para morar, mas ele está morando em um dos quartos, né? E está morando na casa. Ele disse, não, a gente, se você der um jeito aí, a gente vem e tal, resolve uma situação aí, lhe ajuda aí, paga o aluguel. Eu digo, beleza. Aí veio, né, com o Guarani e toda a comissão do Campo Grande. Ele disse, Miranda, na sequência, se você quiser, a gente continua com o Campo Grande. Se foi interessante, a gente fica. E assim aconteceu. Isso foi lá no início do ano, foi assim, Miranda? Dia 3 de janeiro, no início do ano, né? Aí ele disse, quanto é que tem de débito aí? Né? Ele, juntamente com o Rominho, né? Aí eu disse, tem uma conta de 2.800 e uma de 3.200. Eles vão pagar a primeira de 2.800, depois a gente paga 3.200, beleza? Aí, beleza. Aí eles foi e não trouxe os móveis dele, e viu os móveis lá que era do Cariri. Aí ele disse, Miranda, vamos negociar esse dinheiro nos móveis? Eu disse, vamos. Se o Cariri fizer negócio comigo e ficar para mim, a gente negociar, tudo bem. Já tinha conversado com o pessoal do Cariri e estava quase certo que ia ficar lá, como ficou, né? Aí eles um total de 6 mil, né? Ficou em janeiro esse dinheiro, né? Aí era para quando saísse o projeto ele pagar o restante. Ele não tinha, ele disse, Miranda, não tenho. Se sair o projeto eu te pago o restante aí, né? Que era um total de aproximadamente 20 mil, os objetos, né? Aí beleza. Aí passou o Campeonato Cearense, foi passando e tal. Entrou janeiro, fevereiro, chegando contas. Nem eu tinha dinheiro e nem ele tinha. Miranda, vamos vendo aí. Se entrar o projeto, a gente paga. Né? Porque os 6 mil paguei as contas atrasadas, né? Fiquei sem o dinheiro. Aí, fevereiro, março, acabou o Campeonato Cearense. Continuou o Campo Grande. Começou a treinar o Campo Grande. E eu falei, como é? Vamos pagar a conta? E ele, Miranda, não tenho. Eu digo também. Então você está querendo dizer que a responsabilidade do pagamento desses meses de janeiro para cá era do Soares, seja com o Campo Grande ou seja com o Guarani, não, é isso? Minha e dele, porque eu moro lá, né? Assim, a minha parte seria bem menor, porque ele tem 30 pessoas, né? E eu só tenho 3, né? Inclusive minha esposa passou o dia na loja, né? Então, mas aí a gente não fez nenhum esforço achando que ia acontecer a mesma coisa, que ficou 7 meses o cara ir lá sem pagar, né? Não cortou, né? Aí falei, não, Miranda, vamos esperar mais. Aí quando foi terça-feira, coincidentemente, para resumir, eu disse, olha aí, vamos fazer a gente parcela? Ele disse, vamos. Quando eu estava entrando no site para parcelar, faltou energia. Eu disse, coxinha, o que aconteceu? Aí, eu disse, aí foi quando teve o corte, é isso? Cortaram, sim. Cortaram. Aí ele disse, cortaram, veja aí o que é que tu faz. Aí eu tinha resolvido há 20 dias a situação com o Cariri, coincidentemente. E o Cariri tinha pago tudo, que ficou lá de débito e tal, pagou, né? Tava com o dinheiro em caixa. Eu disse, Soares, eu pago como você tem aquele dinheiro. Os 6 mil que você me adiantou lá na frente para comprar os móveis, a gente faz, eles paguem. Então quer dizer que o débito da energia foi pago por você? Sim. Foi pago por não pelo Guarani. O Guarani não. Ah, o Guarani não era nem. Eu não sei nem como é que o Guarani entrou nessa história, porque Soares, isso a mim, garantiu que o Guarani não iria mais para lá. Quem tá lá é o Campo Grande. Eu tenho negócio com o Soares. Guarani. Quem é o Guarani? Mas Soares é presidente do Guarani. Sim, né? Mas não foi o Guarani que pagou nada. Não pagou nada. Ele sim. Eu fiz negócio com ele, com o Campo Grande, ele pagou. E eu disse a ele que não queria mais que o Guarani fosse para lá. Ele me impediu só até dia 5. O seu acerto é com o Soares, que Exatamente. é responsável pelas duas equipes. Inclusive tava tudo ok até o Guarani chegar lá. E o pessoal do Guarani nesse momento tá lá, né? Assim? Esse pessoal que veio em janeiro. Da Paraíba. Sim, a Paraíba. Que são os mesmos que voltaram agora. 70% são os mesmos que estão lá, né? E o Soares me garantiu que eles não... O único erro que eu achei dele foi isso. Ele disse, não, Miranda, não vai para lá, eu vou arrumar uma casa. Antes de cortar a energia, eu falei, Soares, dá para tirar o pessoal daqui? Ele disse, Miranda, me dê até o dia 5, que é o jogo, próximo jogo. Depois do dia 5, eu arrumo uma casa, porque eu quero perto do campão, que eu tenho 2 dias para treinar, e não estou conseguindo. Ficou certo assim, entendeu?
Aí eu só para explicar que não foi da forma que foi dito ontem aqui, né? Eu paguei ontem 9 mil, antes de ontem, 9.600, mandei o recibo para ele, só está pago. Aí fomos atrás da Enel para ver se, como a Enel precisa de um prazo, nós ficamos tudo no escuro. Nesse ponto aí, a Enel não teve culpa, né? De jeito nenhum. Teve até uma certa paciência para cortar a energia. Na hora eu até pedi, ele disse, não dá por conta que é um débito muito grande e são 6 meses. Já faz tempo, né? E a gente compreendeu. E a gente quer esclarecer aqui, Miranda, para o nosso ouvinte que pode estar perguntando, e o pessoal do Guarani está lá por quê? Lá no seu CT, além do campo para o pessoal treinar, das acomodações, tem também os alojamentos, não é assim? Esse alojamento, inclusive, era uma casa e foi feita pelo Cariri. E tem também um vestiário que era uma churrascaria e o Cariri transformou. E o pessoal do Guarani está lá? Está lá. E do Campo Grande também? Tem aproximadamente hoje 40 pessoas. 40 pessoas. E é por isso que eu não quero que o Guarani fique logo de Soares. Né? A alimentação desse pessoal do Guarani é feita lá também? Tem alguém para cozinhar? Como é que é? Tem o pessoal do Campo Grande. Marcos é quem cozinha. Lá. Certo, você disse que não quer o Guarani lá. E por que ele permanece lá? Se você que é o proprietário não aceita? Depois disso, de ontem, eu cheguei para ele e falei, se continuar, ele pediu até o dia 7, ele disse, não, vou tirar tudo, já que aconteceu isso, você ficou sem energia, peço desculpas e quando for dia 7 eu salvo todo mundo. Eu digo, beleza, porque não dá. Acaba com tudo, né? Muita gente não dá. Inclusive eu quebrei o galho em janeiro, porque ele foi as palavras dele, foi despejado lá da pousada onde ele estava, que inclusive era com o Campo Grande, e quando o Guarani chegou também, foi despejado. Né? Nada contra o Guarani, porque eu torço do Guarani, gosto do Guarani. Mas numa situação como essa, eu estou me prejudicando, aí ficamos 2 dias sem energia, né? Entendeu? Bom, tá aí explicada a situação, a energia retornou hoje, né, Anderson? Os jogadores seguem trabalhando, inclusive fizeram esse trabalho hoje à tarde na caixa de areia e amanhã estão aguardando como vai ser a questão da programação. O Guarani tem essa dificuldade em relação ao campo também para treinar e está aguardando toda essa situação. Eu só vim porque você falou assim, que o Guarani está com 15 dias, já tem um débito desse tamanho para pagar, né? Não é do Guarani, o Guarani não deve nada lá. É um débito que vem de janeiro, da época do Campo Grande e do próprio Guarani no Campeonato Cearense. Era assim? meu de Soares, porque eu moro lá, né? E a gente nem eu tinha, porque a conta é alta, é 2.000, 3.000 reais de cada papel. E Soares, mira, vamos ver se entra alguma coisa ou se entra um projeto. Mas o que o Anderson colocou aqui, Miranda, só para deixar claro, eu vi ele colocou que o Guarani tinha, que na verdade o Soares é presidente do Guarani. O Guarani está lá, a responsabilidade é do clube. Não, mas parecia que o Soares tinha me dado o dinheiro, eu não tinha pago. Ele responde pelo clube, ele é o presidente do clube. Sim, mas, querido, o que foi que eu... Para ouvinte, inclusive, muitos me ligaram, é que Soares havia me dado o dinheiro. Não, mas em nenhum momento a gente tentou passar isso, não. Nós passamos a informação, como o repórter trouxe, que foi passado para ele. Que o Guarani passou de fato 2 dias no escuro. De fato, o Guarani passou... Guarani, todos nós. O Guarani, a gente está falando especificamente do Guarani, porque o Guarani é que está lá, o Guarani é que é a instituição. A gente está falando especificamente do time do Guarani. E que a informação que a gente recebeu, o Soares inclusive me mostrou o comprovante que teria passado esse valor de 6 mil reais quando entrou dentro do caso do CT, naquela situação, e que a informação do Soares, inclusive tem outras pessoas perto de mim, acho que o Tom estava perto de mim, mostrou a situação e disse, cara, a gente já quitou toda essa situação em relação à energia. Agora a gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. Exatamente, pronto, foi dessa forma. Então foi essa informação que a gente trouxe ontem, né? Bom, tá esclarecido, Miranda. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e torcer para que isso não aconteça mais. Seja com o Guarani, seja com o Campo Grande, seja com o Casa, seja com quem for, né? Porque... Só para deixar claro que Soares não me passou os 6 mil reais para a energia. Ele me passou 6 mil reais para comprar uns objetos. Mas ele tinha um crédito com você, né? Comigo, aí disse assim, pega aquele dinheiro que eu deixei com você e pague. Exatamente, aquele dinheiro que seria para... Ou seja, querendo ou não, ele passou, né? Mas... ele passou, que ele autorizou você pegar esse dinheiro para poder pagar. Sim, mas então, o que dá para entender é que foi ele um repasse, né? E eu não paguei a energia em tempo. Não foi, não foi assim. Ontem nós... entramos em se alguém entendeu dessa maneira, como você deve ter entendido, você entendeu errado, porque o repórter passou a informação correta. A informação que chegou pra gente foi essa. Você está aqui, como foi dado o direito de resposta para um amigo, tem um trabalho belíssimo no seu CT, mas a informação que o repórter recebeu do presidente do Guarani foi essa. Negativo. Sinceramente, discordo de você. Ele não, disse então você... que o dinheiro do Guarani tinha sido
Inclusive, Marco falou assim... Não, você tem o direito de discordar de mim. Então você está chamando o presidente do Guarani e dizendo que ele está faltando com a verdade. Marco fez a pergunta. Tem 15 dias que o Guarani está lá, já tem esse débito todo para pagar, então eu estou esclarecendo que não, o Guarani não devia nada lá, não tem nada com o Guarani lá. Ele botou o Guarani lá contra a minha vontade, que o meu negócio é com o Campo Grande e com a Soares, só isso. Entendeu? Independente de Soares ser presidente do Guarani ou não. Sem querer aumentar a polêmica, até porque não é essa a intenção, mas eu só entendo, Miranda, no momento em que você tem um acordo com o Suarez e o Suarez é presidente do Guarani e lá estão atletas do Guarani, então, querendo ou não, o Guarani também está envolvido nessa situação, né? Por mais que você tenha dito que não queria que o pessoal do Guarani fosse, mas o Guarani tá lá, então, inclusive foram os atletas do Guarani, juntamente com outras pessoas que ficaram no escuro, né? Mas o importante é que foi resolvido e tomara que isso não se repita então, mais. Eu agradeço aqui pelo espaço, né? Peço até desculpas aí. E mandar aqui um abraço pra Val, que tá printando a gente tudo aqui lá na pizzaria. Quem é? Val das Tapioca? Ou Val da pizzaria, né? Pizzaria. Tá aqui. E também o Francisco Basílio, que tá mandando mensagem aqui lá de Aparecida de Goiânia pra gente. Obrigado aí. Valeu, um abraço, Miranda. Bom, vamos em frente. O Guarani agora que se prepara para o jogo da próxima quarta-feira, estreia lá no Iguatu. Desejar aí que o Guarani, apesar dessas dificuldades, inclusive para treinamento, possa realizar um bom trabalho. Bora conversar com o Jackson Pilha agora, meu querido JF, porque dia 7 tem o evento aí da distribuição de material, né? O Fábio tá aqui também, enfim, todo o pessoal do Juazeiro Empreendimentos Esportivos aqui para esse trabalho muito importante que é do Instituto Juazeiro Bom de Bola. E aí, Jackson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, João Filho, Marco, todo mundo que nos escuta aí, os desportistas que a gente tanto ama, esse esporte maravilhoso que é o futebol. O Juazeiro, né, aqui, aí você começou falando do pai desse instituto, que é o Juazeiro Empreendimento, né, hoje ele é uma criancinha de 3 anos que vem trazendo frutos para a cidade de Juazeiro, não só com o futebol, mas também na parte de desporto educacional, na parte social, na parte de integração, né? E assim, hoje, a gente vê aqui, escuta, vindo dessas dificuldades do Miranda, do Campo Grande, do Icasa, todos os clubes que a nossa região tem, e a gente também sofre isso na base, né, Marcos? É complicado sustentar uma coisa que você gosta, principalmente quando você oferece algo para alguém que é solúvel, você acaba rápido. O torcedor ele esquece muito rápido do que você fez, ele só quer vitória, só quer resultado, como é também as crianças, querem coisa de imediato. Então é um trabalho que tem que ser feito de base. Então o Instituto Juazeiro Bom de Bola, filho do Juazeiro Empreendimentos, veio trazer isso para o Juazeiro, né? A gente hoje se mantém com a ajuda dentro das leis de incentivo, né? A gente hoje não tem o subsídio de administração pública, mas a gente vai atrás de empresas que incentivam através de seus impostos essas ações, como é o caso que a gente vai ter agora no dia 7, essa ação de entregar 200 kits por um projeto e mais 100 por outro. Então nós vamos fazer uma entrega de 300 kits para deixar aquela criança que não tem condição de pagar a escolinha de Ronaldinho ali na Lagoa Seca, que não tem condição de pagar a escolinha do meu amigo Careca ali no Pio 12, na Malva. Então a gente vem trazer essa oportunidade pro menino ali do João Cabral que tá descalço jogando na quadra, pro menino lá do Frei Damião que não tem ninguém que quer investir. Então a gente vem através disso, né? Hoje o Juazeiro Bom de Bola tem já atletas de alto rendimento nos clubes Bahia, Floresta, o próprio Juazeiro Empreendimentos em Fortaleza, né? A gente tem um fruto aí que é agora que vai para Portugal, né? Quando abrir a janela em julho, também lá do projeto. Então a gente tem oferecido esse trabalho social de integração, gordo, magro, branco, de todas as cores, e também trabalhando com o alto rendimento, que é o que é trabalhar com aquele menino bom de bola mesmo. Né? Você atende hoje a quantos bairros, Pilha, com o Instituto? Hoje o Instituto atinge, assim, com núcleos fixos, né? Horto, que é ali o Campão. Nós estamos parados na areninha do Frei Damião, que foi inaugurada agora por causa de um problema que está queimado os refletores lá, tem um problema na transmissão que o Estado
tá para ajeitar e não resolve. E nós estamos agora no Frei Damião, lá naquele polo perto da Baixa, né? Que é perto do Anel Viário. E também na quadra do CC, aqui no João Cabral. Sim. E agora, o filhote, né, que a gente chama, que tá nascendo, é no Pio 12, lá no Figueiredo Corrêa, nos sábados. Maravilha. Então, assim, hoje a gente tem 4 núcleos já plantados e atendendo quase 600 crianças já. Então, é uma coisa que a gente fica feliz em trazer, em pedir para ser divulgado, em divulgar, porque é uma coisa que merece o reconhecimento de que o Estado tem leis que a gente, se buscar, tem como fazer, entendeu? Muita gente fala só que não dá certo, que ninguém ajuda, que não é isso, mas existem as formas que, se for analisado, se você for buscar, se você persistir, não foi fácil chegar aqui e dizer, hoje nós vamos equipar nossa escolinha. Não foi fácil dizer, hoje todo mundo que tá descalço, vai estar com a chuteira no pé, com um sapato no pé. Então hoje a gente vem dizer com alegria que vai ter, aquele que não tem condição de ter, o Instituto vai oferecer essa parte social, né? Legal, vamos colocar nesse bate-papo também aqui o Fábio para falar dessa programação, o que é que vai acontecer no dia 7, a gente está aqui anunciando, mas que você possa trazer mais detalhes para os ouvintes da Rádio Vale. Boa noite, Fábio. Show de bola, muito boa noite, Marco, boa noite, João Filho, satisfação, obrigado pelo espaço aqui, para a gente falar um pouco mais do nosso evento, inclusive eu trouxe aqui o convite para passar para vocês. Opa, obrigado. Vale Esportes, né? O evento vai acontecer, como você bem disse, no dia 7, sexta-feira que vem, a partir das 6h30 da noite, lá no Polo de Convivência Social. Nossos trabalhos lá, geralmente, é na areninha, como o Pilha falou, mas está parado, e a gente vai utilizar a quadra, né, do Polo de Convivência para fazer esse evento. Lá, além das entregas dos kits, a gente vai receber as crianças com doces, picolés, vai ter palhaço, DJ, dança, algumas brincadeiras, né? Então, não só para os alunos do nosso instituto, do nosso projeto, mas também o pessoal que mora naquela redondeza ali do João Cabral, do Polo de Convivência, está convidado, né, para participar, porque vai ter atividades para todo mundo. Esse Polo de Convivência é aquele antigo CC, Não, o CC é no João Cabral. CC é no João Cabral. Vocês estão falando do Frei Damião. O Polo de Convivência é no Frei Damião. Eu é que estou confundindo aqui. Fica ali já um pouco depois do Caique. Tem o Polo, tem uma escola e posto de saúde e uma quadra. Perfeitamente, já sei, estou lembrado onde é agora. Então, assim, eu vou tomar um pouco da fala do Fábio. Pois não. Olhando para o convite, né, eu não posso deixar também de mostrar que a união é que faz a força, e quando você se coordena ao lado de pessoas que têm o interesse de ajudar, de fortalecer um trabalho, às vezes até desacreditado, como é o caso de alguns parceiros vindo de cima para baixo, da Secretaria de Esporte do Estado, o secretário Rogério, o próprio deputado David Raimundão, sabe, Marco, que não tem feito um trabalho em prol do Instituto, porque assim, conheceu, viu a realidade, conheceu, participou de algumas entregas que a gente fez lá no Horto há 2 anos atrás e veio acompanhando e chegou e foi com a gente bater nas portas dessas empresas, né? A Companhia de Gás do Ceará, que é uma empresa que importa gás para todo canto, e fez esse aporte para poder abençoar essas crianças lá. Então, agradecer também o secretário de esporte do Estado e também do município, que nos cede os instrumentos públicos, né? A prefeitura tem a coparticipação nisso em nos oferecer os instrumentos, como o Campão do Horto, né? A gente executa lá. Então a quadra do CC também é um instrumento público, e também a Areninha e o Polo. Então são parceiros, a gente não deixa de buscar em todas as... Eu costumo dizer que é uma aranha, todas são uma perninha que faz tudo andar, entendeu? Então... como eu aprendi com o guru Kleber Lavô no esporte, não se consegue jogar sozinho. Se tem uma falha na lateral, vai ser por lá que vão nos atacar. Então eu acho que nossas pernas têm que estar saudáveis, tem que estar sempre antenado com o trabalho, porque assim, eu meço o sucesso do meu trabalho com a intensidade dele. Então se eu trabalhar com intensidade e não está tendo resultado, eu estou trabalhando errado. Então se eu tiver intensidade em tudo que eu faço, então assim, hoje a gente vem trazer assim pro pessoal carente, né? É uma exigência, assim, a gente é uma lacuna da escola, porque assim, o que a gente marca para entregar 200 kits, 300 kits, já é a terceira ou é a quarta entrega nossa, a proporção só aumenta. É muito difícil você ver os pais acompanhar uma criança. Nessas áreas de risco, a maioria das vezes a gente vê só os meninos saindo dos becos e chegando no campo. Você vai para as escolinhas aí na Água Seca, é um monte de pai na beira do campo
nesses cantos aí que a gente tem os projetos de vulnerabilidade, não tem pai pra estar coordenando, menino danado, verdade, mandando você ir pra não sei aonde, e nós puxando a orelha quando na hora que dá um grito aparece o pai. Então, assim, a gente faz um trabalho que é um desporto educacional, onde a gente tem um laço. E é um trabalho educativo, né? Isso. Importante também, de inclusão social, a gente sabe disso. E sem falar, né, Marco, que assim, o esporte, ele nos dá um equilíbrio bacana pra saber perder e ganhar, né? Porque ali quando você entra numa competição, e hoje a maior dificuldade, eu que vivo 39 anos, a minha maior dificuldade é ter, assim, a habilidade de ganhar e não me empolgar, e também perder e não me abater. É o chamado pezinho no chão, Isso, né? É isso. Tá certo. Jackson Pilha e o Fábio aqui, portanto, confirmando o dia 7. Aliás, convite aqui personalizado, viu, JF? Tem o nome do Vale Esportes aqui, bem organizado. Maravilha. Kits esportivos, camisa, short, meião, chuteiras, tem a bolsa, né? Que é a mochila pro pessoal levar direitinho aí pras crianças. Fábio, só a faixa etária dessas crianças atendidas, a partir de que idade? O projeto atende a partir do sub-13, mas assim, nesses projetos sociais, lá no João Cabral, também no Frei Damião, tem crianças menores, né? A partir de 9 anos já estão começando lá o seu primeiro contato com o futebol, certo, com o esporte, né? Porque a gente fala que não é só o futebol em si. Quando ele chega lá, ele vai preparado. A gente tem uma preparação de uma equipe, treinadores capacitados para trabalhar desde o educacional, né, e o esporte em geral. O futebol é uma consequência, é o que vem depois. Então, o projeto trata primeiro o educacional e o social da criança. Então, a partir de 9, 10 anos já tem criança nos projetos. Bacana. Obrigado, hein, Fábio? Obrigado, Jackson. Valeu, boa noite. Valeu, parabéns, Jackson, aí. Um abraço pro Fábio, parabéns pelo trabalho. E lembrando que mais detalhes você pode conferir nas redes sociais do Instituto Juazeiro Bom de Bola. @ Instituto Juazeiro Bom de Bola. Vamos lá. O nosso querido Aloysio. Cadê o Super Kilmer? O Kilmer. Daqui a pouquinho, Daqui né? a pouco. Jackson, prazer, hein? Valeu, Fábio. Valeu, Abraço pro meu amigo João Neco lá, viu? Gente muito boa. Bora voltar com Aloysio Vilar. Tudo isso pra você no timaço da Vale FM. Vamos só conferir a hora, JF. Bom, são 19 horas mais 3 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Aloysio Vilar tá de volta com as últimas do Verdão, Aloysio. Muito bem, Marco, de volta aqui no Vale Esportes, agora pra gente falar sobre a reapresentação do Icasa que acontece amanhã. Pela manhã, a equipe realiza um trabalho na academia e à tarde um trabalho tático lá no CT Praxedão. E logo após o treino, o técnico Flávio Araújo vai conceder entrevista coletiva e falar ainda sobre a derrota para a equipe do Caucaia. E também no sábado e no domingo, a equipe do Icasa vai realizar trabalhos às 3h30 da tarde no CT Praxedão. A logística da viagem para Fortaleza não foi definida ainda, já que o calendário foi modificado por conta da desistência do Guarani e por não haver mais jogo, né, no domingo contra a equipe sobralense na Arena Romeirão. Então amanhã a gente volta aqui dentro do Vale Esportes com mais detalhes da equipe do Icasa. Um abraço a todos e uma ótima noite. Valeu, meu querido Aloysio Vilar. E lembrando o nosso Instagram, @timaço da Vale. Você segue nosso Instagram para você aí conferir todas as informações. esquicursos.com.br é o novo site do ESC Cursos para você aí se preparar, né? Inclusive cursar cursos profissionalizantes, né? Fazer cursos profissionalizantes aí à distância com o ESC Cursos, sempre com você. E o contato é com o Kilber de Campos, agora com informações lá da capital. O Ferroviário ganhou mais uma na Série D. Que Ferroviário danado, Ferroviário, rapaz. eu só tenho medo quando pegar meu Palmeiras. Viu? Agora tem uma coisa, no Instagram do Timaço da Vale FM... Eu só tenho medo, viu, João Filho? Um abraço, amigos do Timaço, quando pegar o Manchester City na decisão do Mundial de Clubes, viu, grande JF? Dá pra tu, Bafala? Dá, sim. Aliás, Só um minutinho, Kilmer. Meu querido JF, o Ferroviário ontem venceu e o final do jogo foi com retoques de Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, porque o jogo caminhava para o final, faltavam 20 segundos, pênalti para o Atlético, e o Ferroviário ganhava 2-1. Aí o Dindê bateu e o goleiro Douglas Dias, o Douglas Paredão, acabou pegando o pênalti. 2-1 Ferroviário. Ferrão com 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate, segue sem perder na competição.
O Fortaleza treina amanhã no Rio e está trazendo o lateral esquerdo chamado Escobar. É argentino e joga na segunda divisão espanhola, no Ibiza da Espanha. O atleta deve desembarcar semana que vem aqui na capital cearense. E aquela notícia que vazou na madrugada, né? Desde ontem. Guto Ferreira é o novo treinador do Ceará Sporting Clube. Guto Ferreira é o novo treinador do Ceará. O Barroca foi demitido com 55% de aproveitamento. No final de semana, para eu finalizar, o Ceará joga no Rio contra o Flamengo, o Ferroviário joga em Caucaia contra o Caucaia e o Ceará no Recife contra o Sport, ou seja, os 3 clubes jogando fora de casa. JF Marco Valério. Valeu então, Kilmer. Um abraço pra você, obrigado pelas suas informações. Você falava do Instagram, Marco Valério? Complete. A gente tá fazendo lá no Instagram, toda quinta-feira vai ter o TBT do Timaço. E lá no nosso Instagram, esse primeiro TBT foi uma foto minha e do Kilmer de Campos no estádio do River Plate, que por sinal é o maior estádio hoje da América do Sul, né? O que cabe aí 80 mil torcedores. No futebol brasileiro não tem nenhum estádio que caiba hoje. Teve uma reforma para melhorias agora recente, né? Porque estava um pouquinho assim utilizado, né? Um estádio muito grande, muito bonito, muito imponente, antigo também, né? Mas antigo. Então houve uma, digamos assim, não foi nem uma reformulação, foi mais uma manutenção do estádio agora, né? Recentemente. E é um estádio muito bonito e eu e o Kilmer estivemos lá em Buenos Aires em 2015 para acompanhar um jogo do Brasil contra a Argentina de Messi. Esse jogo foi pelas eliminatórias para a Copa de 2018 e esse jogo terminou empatado, 1-1. Inclusive, JF, sabe quem fez o gol do Brasil? Foi o Lucas Lima, não Lucas foi? Lima, Foi o que Lucas era Lima, jogador né? do Santos na época. A Argentina fez 1-0, o Brasil empatou ainda no primeiro tempo. Choveu muito nesse terminou, jogo, né? Choveu no dia da quinta. Mas na quinta-feira não choveu, estádio lotado, um grande jogo. Brasil e Argentina é Brasil e Argentina, né? Com certeza. Então tá lá esse registro feito lá no nosso Instagram, @Timaço-da-Vale. Maravilha. Agora, não vi Los Pedes lá em Buenos Aires, não. Tava não? Não sei. Se ele tava, ele não se identificou. Eu sei que Los Pedes foi pra Montevidéu, aí eu tenho certeza absoluta. Mas se ele tava lá em Buenos Aires, nesse dia, era tanta gente no estádio que eu não o vi. Botafogo se despede hoje do Luiz Castro, né? Luiz Castro hoje vai fazer o seu último jogo como técnico do Botafogo, aceitou a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. Botafogo enfrenta hoje o Deportes Magallanes do Chile e será a despedida do técnico português, que vai seguir a sua carreira agora no futebol árabe. Finalzinho, abraçar meu amigo Tico das Quentinhas, a sua esposa Dona Leidinha, obrigado pela audiência. Marco Valério hoje pela Copa Libertadores, destaque para o confronto Palmeiras e Bolívar. Vale a primeira colocação do grupo. E vale a primeira colocação geral também, né? Da fase classificatória. Quem ganhar fica em primeiro geral, né? É verdade. E o Bolívar até joga pelo empate para ser o primeiro colocado. Hoje o Bolívar é o primeiro colocado do grupo, né? Exatamente. E o Flamengo classificou-se ontem como segundo, o Atlético Mineiro também como segundo, o River Plate como segundo. Ou seja, vamos ter confrontos bem interessantes na próxima fase. Nas oitavas, né? Já nas oitavas, porque são os primeiros colocados dos grupos contra os segundos colocados. Então vai ter o sorteio, claro, mas pode pintar um Fluminense e Flamengo, pode pintar um Palmeiras e Flamengo, um Palmeiras e River Plate, um Internacional e Galo Mineiro, entendeu? Pode pintar um Atlético do Paraná com o Flamengo ou com o River Plate. Então vai ser assim bem interessante, JF. Hoje a bola vai rolar também com o futebol brasileiro, com o Santos. O Santos vai se despedir hoje da Sul-Americana contra o Blooming da Bolívia. Só cumprir tabela, né? Só vai cumprir tabela. Para o time não se classificar na Sul-Americana é porque a situação tá difícil mesmo. E o Santos não tem vaga na Copa do Brasil para o ano que vem. Vai ter que ficar entre os... digamos, 6, 7 melhores do Campeonato Brasileiro para ter uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. É o Santos que tá de técnico novo, que é o Paulo Turra. Paulo Turra, né? Ex-Atlético do Paraná. Muito fraco, muito fraco. O América Mineiro Ele tava bem no Atlético do Paraná. Tava bem, tava fazendo um bom trabalho lá. Tava bem, mas para mim é fraco.
Quem tá no Uruguai é o América Mineiro. Tá lá na terra de Los Pets, onde enfrenta uma tradicional equipe do futebol sul-americano, que é o Peñarol. Que tá jogando só com o nome, né? Só o nome. Tá muito mal. Quem já foi o Peñarol? Quem foi o Peñarol, né, rapaz? Quem já foi o Peñarol do Uruguai? Campeão do mundo, bicampeão do mundo, né? Uma equipe respeitadíssima hoje, só o nome. E o Botafogo se despede hoje do seu treinador, né? É o Luiz Castro. O Luiz Castro. Dinheiro demais, não deu vai pra segurar, embora, né? Aliás, os árabes estão contratando aí muitos medalhões, grandes nomes do futebol mundial, fortalecendo a liga. Eu não sei como é que o Messi não foi pra lá, né? Pois é. Foi ganhar menos lá nos Estados Unidos, no time do Beckham. Que o dono é o Beckham, né? O ex-jogador David Beckham, né? Mas enfim, o Botafogo agora vai em busca de um novo treinador. Já tô falando até do JJ, né? Estão falando que o Jorge Jesus pode receber uma proposta do Textor. Seria bacana, viu? O Textor, que é o dono do Botafogo. Eu torço para que ele volte ao futebol brasileiro. Enfim, o Botafogo vai ficar sem treinador após a saída do Luiz Castro, que se despede hoje. O seu último jogo será contra o Magallanes. Agora, se o JJ, a gente tá só especulando, não tem nada certo ainda. Mas digamos que o Jorge Jesus viesse pro Botafogo. O torcedor do Flamengo ia ficar com uma dor de cotovelo impressionante, né? É verdade. Vamos embora, JF. Aquela saída do Jorge Jesus, até hoje o presidente do Flamengo não se conforma. Não engole ele. Não se conforma. Porque, na verdade, Jorge Jesus foi um grande treinador, vitorioso, mostrou sua capacidade, mas ele não teve palavra nem consideração ao Flamengo. O Flamengo tinha um projeto a longo prazo com ele como treinador. Ele que roeu a corda e disse que não queria mais ficar. Olha, se tem um treinador que já recebeu várias propostas para ganhar bem mais fora do Brasil e continua mantendo o contrato, pelo menos até agora, é o Abel Ferreira. Está de parabéns pela sua postura, né? Tudo bem que ele tem um salário sensacional no Palmeiras, mas... É o maior da América do Sul, né? 3 milhões por mês, só. O maior da América do Sul, mas né? já teve proposta para ele ganhar mais. Só que ele manteve a palavra, vai cumprindo o seu contrato no Palmeiras, diz que a ideia é cumprir até o final de 24. E as informações é que o Palmeiras, a presidente do clube, quer esticar até 2027. Quer que ele fique até 27. Agora você que é amigo da presidente do Palmeiras, diga a ela que contrate jogador... que avião não entra em campo pra jogar bola não, tá certo? Vamos embora? Avião é ostentação. Bom, gente, um grande abraço pra todo mundo. Nosso programa volta amanhã com mais informações do nosso futebol. E a qualquer momento, as atualizações também no Instagram da nossa equipe esportiva, @Timaço da Vale. Grande abraço, Deus abençoe todo mundo. Você está ouvindo ZYC 409.